Se você é jovem, está querendo investir o seu dinheiro, já está procurando maneiras de investir, talvez na renda fixa ou renda variável, pesquisando um pouco sobre cripto, sobre ações. Ainda temos fundos imobiliários, banco digital, mas talvez tenha um mercado que ainda não tenha entrado assim tão bem no seu radar, que é o leilão de imóveis. E eu sei que tem muita gente que quando ouve falar em leilão, já pensa que é algo arriscado, que é algo perigoso, que não vai dar certo. Mas esse vídeo eu vou te mostrar que você está deixando de olhar, se você pensa desse jeito, você está deixando de olhar para uma das formas mais interessantes de entrar no mercado imobiliário. Mas antes de a gente falar um pouco sobre leilões de imóveis para você que é jovem e está começando a sua vida, querendo investir o seu dinheiro, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Cibinha, sou advogada aqui pela CFI. A CFI é um escritório jurídico que presta assessoria para investidores de imóveis em leilão. Então a gente tem 15 anos no mercado prestando assessoria para pessoas que querem investir em imóveis de leilão, mas não querem ter dor de cabeça e querem correr menores riscos possíveis nesse tipo de investimento. Aqui no nosso canal, a gente traz o leilão no dia a dia, como ele de fato é, sem tentar te engabelar, sem tentar te vender cursinho. Nosso comprometimento com você é te mostrar se realmente vale a pena investir em imóvel de leilão, como funciona, quais são os lucros, os riscos que você tem nesse tipo de investimento. Se você quer, então, aprender o leilão de imóveis, saber sobre o leilão de imóveis de uma maneira real, de uma maneira prática e honesta, então você precisa seguir aqui o nosso canal. Isso também vai ajudar muito a gente se sentir incentivado para continuar produzindo conteúdos, para a gente continuar trazendo vídeo para vocês. E não se esquecer também de curtir esse vídeo, que isso motiva muito a gente a continuar produzindo conteúdo toda semana aqui pro canal. Talvez você pense que investir em imóvel de leilão é para alguém que está com uma vida financeira mais bem estabelecida, tem uma renda maior, tem dinheiro sobrando, enfim, seja com tudo muito resolvido. Mas aqui é um ponto muito importante, principalmente é nesse ponto que entra os leilões de imóveis, é que você não precisa ter muito dinheiro para começar nos leilões e nem para pensar como investidor. Eu tenho certeza que você já tem um comportamento que combina muito com o leilão, que é de ficar procurando e fuçando nessa internet, meu Deus, e encontrando informações daquilo que te interessam. Então, se você está encontrando informações, você busca comparações, busca opiniões sobre talvez um determinado banco, sobre determinado investimento, sobre determinada compra que você quer fazer na internet, você também vai ver que é mais ou menos assim que funciona o leilão. Você precisa buscar informações sobre aquele imóvel, sobre aquele leiloeiro, sobre aquele processo. Você vai entender que isso já combina muito com a personalidade que você talvez já tenha. O leilão é um mercado ótimo para quem quer comparar, pesquisar e analisar. É assim que você vai conseguir buscar as melhores oportunidades e vai fazer os melhores negócios nesse investimento. Então, muito mais importante do que você ter muito dinheiro para investir em leilões de imóveis é você entender as regras desse negócio, é você entender onde você está entrando, que tipo de imóvel você está arrematando, com quem você está lidando, se ele está ocupado, se ele está desocupado, se o leiloeiro é fidedigno. Então, são pequenos detalhes, e principalmente os detalhes jurídicos, é que vão fazer a diferença, e não exatamente o quanto você tem de capital para poder arrematar. E já vamos começar falando sobre os pontos principais do leilão. Primeiro que quando a gente pensa em leilão, muitas pessoas pensam no leilão para poder morar. Então, comprar um imóvel mais barato, pagar menos, às vezes fugir do financiamento para poder morar. Mas quando você é mais jovem, seria legal pensar no leilão, não para morar, né, ter sua primeira a casa própria, mas pensar no leilão realmente como um ativo. Então, pensar no imóvel como um negócio, para você poder fazer esse dinheiro girar. Até porque, dessa maneira você vai conseguir ver que você vai alavancar esse dinheiro muito rápido, e quanto mais rápido você alavanca esse dinheiro, mais rápido você conquista as coisas que você está querendo conquistar além da casa própria. Um outro ponto também interessante é sobre o desconto, a diferença de preço do leilão pro mercado tradicional. Quando você começa a pesquisar imóvel de leilão, os preços são exorbitantes, a diferença do desconto. Muitas vezes a gente fala de descontos de 50% ou acima disso dos imóveis em relação ao preço do valor de mercado para o preço de leilão. E aí que entra o lucro, ele já entra no desconto. Então, quanto maior o desconto do imóvel, quanto melhor o preço que você consegue arrematar esse imóvel de leilão, maior com certeza vai ser o lucro que você vai ter. Outro ponto positivo é que você ainda é jovem, então esse tempo que você tem é um dos maiores aliados para quem investe. Então, normalmente as pessoas começam a investir em imóvel de leilão, elas são mais velhas e elas já estão pensando na aposentadoria delas, porque elas já estão vivendo nessa etapa da vida. Aí elas precisam fazer tudo com muita pressa. E todo tipo de investimento com muita pressa pode aumentar os riscos.
Então, quando você tem mais tempo, você consegue fazer escolhas melhores, você consegue pesquisar uma assessoria jurídica para te ajudar de uma forma melhor, você consegue entender mais amplamente sobre o assunto, você consegue ter mais tempo para talvez fazer outros negócios depois da arrematação, às vezes colocar para alugar, às vezes colocar para Airbnb, colocar para vender, reformar tudo de novo, o imóvel. Então, você consegue ter mais opções por conta do tempo, já que você está construindo um patrimônio e você está pensando em usufruir desse patrimônio ainda a longo prazo, diferente de quem já está numa fase da vida que precisa consolidar o patrimônio para poder garantir a aposentadoria, por exemplo. Aliás, já falando também sobre as possibilidades, né, que você tem em relação aos imóveis, muita gente pergunta qual é a melhor maneira de lidar com o imóvel de leilão depois da arrematação. Então, a melhor maneira é vender, a melhor maneira é alugar, colocar Airbnb, reformar e aí vender por um preço muito maior do que o imóvel realmente valia. Qual a melhor opção, né, de negócio com o imóvel que você arrematou? Na verdade, não existe a melhor maneira, né, mas existe a maneira que você está procurando ali, que melhor se enquadra no seu perfil, né, de investidor ou para aquilo que você está pensando a longo prazo, curto prazo. Então, se você está pensando em construir patrimônio, o caminho, né, o melhor caminho seria você vender o imóvel. Aí entra, dar uma reformada, vender o imóvel, pegar do jeito que tá e vender, para você poder alavancar o dinheiro dessa operação, né? Então, você acaba comprando mais barato, vende o preço de mercado, pega o dinheiro da venda, faz o processo tudo de novo, e assim você vai aumentando o seu patrimônio. Agora, se você tá querendo, pensando em, se você já tem um patrimônio e tá pensando em talvez deixar um dinheiro para aposentadoria, viver de renda, renda fixa. Então, talvez o melhor caminho seja realmente você pensar em alugar, assim você vai conseguir renda fixa, você vai ter a segurança, né, do imóvel que está ali, que é um bem que é muito difícil de você ter uma volatilidade no mercado, é muito difícil os imóveis perderem o valor, então você sempre vai ter um patrimônio sólido para você se ancorar em qualquer tipo de dificuldade. Então, aí entra o aluguel, que é interessante nesse sentido. Você já tem um patrimônio sólido, mas está querendo construir uma renda fixa, um dinheiro a mais, a aposentadoria, aí os imóveis para alugar seria a melhor opção. Se você está pensando também nessa estratégia de viver de renda, mas quer alavancar, quer ganhar mais do que de fato o aluguel de traz, então a gente entraria no Airbnb, por exemplo, imóveis para temporada, que rende muito mais do que o aluguel tradicional e dá para você viver também da renda desses imóveis sem pensar na aposentadoria, mas já pensando agora em diminuir talvez a carga horária, trabalhar menos e aí viver da renda dos imóveis. Então, são várias opções e vai depender exatamente daquilo que você está pensando, qual é o seu estilo de investimento, o que você está pensando a curto, médio, longo prazo. Mas então, como saber ou aprender mais sobre o mundo dos leilões, né, e ter mais informações? Aí eu vou te convidar a nos seguir aqui no nosso canal para ver nossos vídeos, o que a gente tem falado sobre os leilões, as melhores opções de investimentos nesse mercado, a melhor maneira de você poder fazer negócios, os lucros, os riscos. Então você pode ver isso no nosso canal aqui no YouTube ou também lá no Instagram. A gente tem vários vídeos todos os dias falando muito sobre os leilões de imóveis, como de fato eles funcionam, quais são as vantagens, os riscos, enfim, tudo que você precisa saber. E aí, se você quiser arrematar imóvel de leilão com total segurança jurídica, aí você precisa então entrar em contato com a CFI, que é a melhor escritório de advocacia do Brasil, que trata sobre esse assunto, que faz tudo para você em relação aos imóveis de leilão. A gente cuida antes da arrematação, durante a arrematação e depois da arrematação, para que você não tenha nenhum tipo de trabalho, para você não ter nenhum tipo de preocupação e total segurança. Esse foi o vídeo dessa semana. Qualquer tipo de dúvida, angústias, anseios, enfim, qualquer tipo de comentário, dicas, pode deixar aqui embaixo. Vai ser um prazer conversar com você sobre esse mundo dos leilões de imóveis. Você também pode seguir a gente no Instagram e eu te vejo na próxima semana.